Meus peixudos, beleza? Eu sou o Cauê, bem-vindos de volta ao Game Peixão, VPP, canal maravilhoso e tanana. Enfim, cara, tô aperreado, acordei aí de manhã pra ir trabalhar, acabei de tomar banho, nem me arrumei direito, mas, cara, eu tava com muita ansiedade. Puta que pariu, cara. É impressionante como o Santos, ultimamente, nos últimos vários anos, tem a capacidade de deixar a gente perplexo no mau sentido. Porque acabei de ver a notícia que o Santos acabou de renovar com o Alex por 2 fucking years. 2 anos. Cara, é inadmissível. Aí você vai falar, pô, Cauê, mas você gostava do Alex. Eu vou explicar o meu ponto de vista e aí a gente disserta aí nos comentários. Eu achava o Alex promissor com 20 anos, 22, 23 anos, que pra mim, na minha concepção, é o limite que um jogador, uma regra geral, tá? É o limite que um jogador tem capacidade de evoluir. Então, 23 e 24 anos, tá? Pouquíssimos casos, exceções da regra, são jogadores que depois dessa idade melhoraram muito o seu futebol, que é um Cano da vida, enfim, esses jogadores mais velhos que explodem aí, mas eles são pra mim exceções. Então o que acontece? Ele era pra mim, do que eu tinha visto, e até hoje do jeito que ele joga, achava promissor. Só que, se ele tivesse idade pra isso, o Alex tem 25 anos. Ele passou da idade de ser promissor, ele passou demais da idade, não tem como mais. A não ser que ele vire um zagueiraço, mas não é o que a gente vê, ó. Histórico de lesões acentuado, lesões musculares, já teve no tornozelo, já teve LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Cara, ele jogou pouquíssimo na carreira dele, profissional, pouquíssimo. Como que você me renova com um jogador que não tem essa amostragem por 2 anos? Ah, Cauê, mas o contrato dele é até o final do ano. Deixa ele mostrar trabalho. Ah, quer renovar com medo de perder o jogador? Coloca uma renovação automática, optável, entendeu? Se você chegar no final, meio do contrato, e ele for bem nesse restante de temporada, que eu duvido muito, aí você é a opção de renovação automática, mais 1 ano, e aí dá tempo para você negociar um outro contrato. Mas dificilmente isso acontecer, mas isso precisa ser feito em contrato. Por quê? Porque é a inteligência, só que a inteligência dos caras é muito limitada. Por quê? Como é que você pega um jogador que jogou pouquíssimo, esse grande histórico de lesões, e você renova com 2 anos pro cara, você vai dar pra ele que urgência dele melhorar? Nenhuma. Olha aí Lucas Lima da vida, olha aí vários jogadores com contrato longo. Depende do psicológico de cada jogador. Tem jogador que com a estabilidade melhora, tem jogador que com o senso de urgência melhora. Então a inteligência precisa ser inteligente, cara. A gente comenta dessas coisas porque é um absurdo. É um absurdo. Eu duvido muito que o Alex seja esse tipo de jogador. Vou dar mais estabilidade a ele. Porque ele tem problemas físicos. Quando é problema físico, de genética, não tem o que fazer. Por mais que o cara seja bom, evoluído. Eu pego o caso, por exemplo, que um jogador que era craque de futebol. Craque. Tá? Jogou na Inter de Milão muitos anos, que era o Álvaro Recoba, um grande meia aí, quem é dos anos 2000 sabe quem eu tô falando, quem passou a adolescência nos anos 2000, né, como eu, sabe quem que é Álvaro Recoba. Um cracaço de bola, mas nunca conseguiu ter uma regularidade na carreira, o físico dele não deixava, machucava muito, era um jogador assim, talentosíssimo, mas a genética não ajudou. Eu tô dando esse exemplo, tá, ele ficou muitos anos na Inter de Milão, ganhou muito dinheiro, só que assim, você tem que ser inteligente. O Alex é tão diferente assim, tecnicamente, que ele precisa de um contrato desse, assim, tão diferente? Não é. Não é. Infelizmente não é. Por mais que eu visse valor, e aí você pode discordar ou não, você tem que ser inteligente para reconhecer, cara, a minha análise, ele era promissor, mas não se cumpriu. Simples assim, futebol é muito dinâmico. Senão você fica cheio de pereba, que é o que acontece com o Santos hoje. E de Balieiro da vida, agora rescindiu com o Ivonei. Acho uma pena, porque
a rescisão de contrato com um jogador formado na tua base, menino da Vila, é péssima. É péssima. É o recado da inaptidão, muitas vezes, do setor de futebol. Ó, o avião corno aí. Do setor de futebol, de realocar esse menino antes dele completar uma idade, que ele não será vendido. Você tem que rescindir. Isso é péssimo. O Ivonei foi emprestado várias vezes, não teve grande sequência no profissional, por N fatores. Tudo bem, cara, tem que ser vendido rapidamente, antes de completar 22 anos, no máximo estourando. Porque o cara com 23 anos, tá 3 anos 3 anos no profissional e não rendeu, já tinha que ter sido alocado faz tempo, cara, o vendido. O Santos não vai viver só de grandes pauladas financeiras de craque. Não vai aparecer um Rodrigo todo dia, não vai aparecer o Neymar, não vai aparecer o Robinho, não vai aparecer Diego, não vai aparecer o Alex zagueiro. Não vai aparecer sempre. Mas eventualmente vai. Bons jogadores. E você faz dinheiro com esses jogadores. Né? Vide aí o Bruno Marques. Né? Eu também via valor no Bruno Marques quando ele chegou ao Santos. Tava novinho, era grande, parecia ter uma desenvoltura cabeça. Não se provou, então você muda de opinião conforme o que o jogador mostra pra você, e você não fica preso nessa realidade alternativa da sua cabeça de achar que o jogador vai ser aquilo até o final da vida. Até ele encerrar a carreira, você tá esperando que ele melhore, e não vai. É por isso que o setor de inteligência é tão importante, é saber exatamente as tomadas de decisão. Pode errar? Pode. Por exemplo, se liberar um jogador que... o caso do São Paulo, por exemplo. O Ederson era do São Paulo. O goleiro, né? Por que aconteceu para ele ser liberado? Foi empresário, pediu mais, não sei o quê. Tem todas essas nuances, a gente sabe disso. Mas você tem que... por exemplo, o Claudinho. O exemplo nosso. O Claudinho, meia. Saiu da base por quê? Entendeu? Não conseguia jogar. Aí depois ficou pingando até cair no Bragantino e começar a jogar. Mas rodou por vários outros, mas ele estava conosco. Por que esse cara, ninguém identificou que ele tinha potencial? Pra mim é inadmissível um jogador com 18, 19, o Caio Henrique, por exemplo, que saiu super cedo. Pra mim é inadmissível isso acontecer. O cara precisa ter essa inteligência para saber, o treinador atual quer contratar o cara. Não vai contratar não, porque nessa posição tem um menino muito promissor, tem que colocar ele para jogar, para ele ir mesclando. Hora ele vai profissional, hora ele vai na categoria dele. Mas eu não gosto, o treinador não gosta. Dane-se se o treinador não gosta. Dane-se. A essência do Santos Futebol Clube sempre foi a base. E sempre será. Não importa quem seja o técnico. Tá? Se você me falar, o Carille gosta de base, duvido, não gosta. Ele só colocou o Sherman porque ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Sim, tava todo mundo machucado. Tinha que escalar o cara. Aí o cara foi bem num jogo importante. Aí ele ganhou confiança. Só que assim, você ganhar confiança de um técnico só a partir do momento que você é colocado na bucha e você resolve, é uma análise muito fraca. É muito fraca. As pessoas que trabalham com futebol, tá? Que tá ali no dia a dia. Não é a gente que tá aqui de fora e só vê jogo ou eventualmente um treino. Eles estão ali, eles teriam que... uma taxa de acerto, de porcentagem de acerto muito grande. Beirando 100%. Porque você tá ali com o jogador, cara. Entendeu? Então o setor de inteligência deveria interferir, deveria existir justamente para evitar os Patricks da vida, tá? Você vai falar assim, pô, Cauê, o Casares... O Casares é outra situação, foi uma aposta, eu achei válida, tá? O Casares foi muito promissor na carreira dele, ele desempenhou bons números em outros clubes, é que às vezes eu travo porque eu fico procurando a palavra. Ele desempenhou bons números em outros clubes, mas ele estava num declínio da carreira, autoimposto por ele mesmo, com bebidas, vide aí a foto dele quando jogava no Corinthians, enfim, super inchado, balada, tava no outro momento. Valeu a aposta, eu só acho que ela foi válida. Agora, nesse momento, a rescisão faz todo sentido, um contrato curto, um salário baixo, e agora a gente precisa investir no meia da base. Quem que é? Quem que tá no último ano de meia da base? É o Miguel. Acabou de fazer gol aí pela amistoso, né, da Bolívia contra o Equador. Enfim, é isso. Não tem que o treinador ficar, vou colocar 1, 2, contratar 1, 2, 3, 4. Você vai tirar espaço dos próprios jogadores que você está formando. E além do mais, o Santos tem essa obrigação e essa essência
de fazer com que o nosso jogador de base se sinta acolhido e ele faça essa transição da base pro profissional e que fique mesclando até ele se sentir bem. Mas agora é o caso do Miguel. E a vida dele por fora, engravidou não sei quantas meninas, porque infelizmente parentes próximos morreram. Sim, aí você vai cuidar do jogador, não colocando ele pra jogar. Sim, pega alguém que dá com depressão e deixa ele em casa. É isso que você tá falando. O cara tá ruim, tá cheio de problema, vamos deixar ele em casa, porque ele não vai ter cabeça pra jogar. Sendo que a gente viu que ele performava minimamente na base, no sub-20. É chamar os outros de besta, que o torcedor não assiste as coisas, né? Eu assisto, agora é televisionado, graças a Deus, esse campeonato do sub-20 aí é bom pra gente ver os caras jogando. Eu vou falar de outro caso que pra mim externa o que essa comissão é. O caso do Jair. O Jair não está jogando. Mas machucou, teve uma coisinha, tá, beleza. Aí tá jogando o Gil. Cauê, você não gosta do Gil? Cara, adoro o Gil. Mas o Gil tem 37 anos, recém-feito essa semana. 37, você acha que ele vai ser ídolo de quê no Santos? Não, era pra ele dar uma segurança pra gente conseguir escalar esse menino. Porque o Jair é o futuro. Ou que seja jogando, ou que seja com uma venda. Mas eu prefiro jogando. E aí você tá tirando espaço de um cara que tem potencial enorme. E nós estamos na Série B. Então, ainda querendo ou não, tecnicamente os jogadores são sim inferiores, o que me deixa mais assustado com o nível técnico que a gente está apresentando nos jogos. 4 derrotas seguidas. Se hoje não conseguir vencer, será a 5ª. Isso me deixa preocupado. Por que você não está escalando esse jogador? O Patati, esses dias aí, fez uma postagem lá nos melhores amigos dele. Não vou tacar pedra no moleque, tá? Quem andou de ônibus sabe, não estou justificando. Acho que um atleta profissional não pode fazer isso. A Série B impõe isso, viagens longas de ônibus, porque às vezes não compensa o dinheiro, tá? Para você ir voltar para São Paulo, pegar o avião, não compensa, às vezes, tá? Mas, cara, não vou tacar pedra, é menino ainda. Ele é menino. Tem oscilado muito jogando, mas eu prefiro muito mais um jogador que tenta, que chuta, que é incisivo, do que os jogadores que nós temos aí, vídeo Patrick, vídeo, sei lá, que tava jogando para trás, chutando bola para trás. Quem que você prefere que escalar? O Patati, o Wesley Patati, que entra e tenta alguma coisa mesmo errando, ou o barriga de cadela prenha, que chega e não consegue jogar, o cara não consegue jogar. Simples assim. Essa comissão já escancarou que eles não gostam de base, porque eles não colocam para jogar. Não adianta você vir me falar que gosta, porque eles não fazem. Não tá fazendo. Se não tá botando para jogar em jogo profissional, não gosta. O Sherman, ele deu sorte. Ele deu sorte. E aproveitou uma oportunidade num jogo hiper difícil, que foi contra o Palmeiras. Agora, você vai contar que todos os jogadores da base vão conseguir ter essa oportunidade naquele momento de jogar bem para ganhar a confiança do técnico? Então falta inteligência para o Santos. Para ontem, inteligência de entender essa transição, inteligência o Santos precisa executar a sua filosofia de jogo. De filosofia da base, perdão. Nesse tipo de condução do elenco. Não pode deixar uma comissão que foi contratada, que tem um pensamento, interferir na principal filosofia do clube. É isso que vai perdendo a essência aos poucos. O Santos tem perdido sua essência, sim, tá? Como clube, de lançar pouco jogadores no sentido da base, de estar vendendo mal jogadores, fazendo rescisão de jogadores da base, que isso é péssimo. Os jogadores precisam ser realocados antes de chegar numa idade. É melhor fazer um mau negócio e deixar o cara seguir a carreira do que você chegar hoje no meio de uma temporada e rescindir com o cara, entendeu? Essa é a inteligência que falta pro Santos. E isso apequena demais o nosso clube. E pra mim é uma pena, a gente fica cada vez mais triste. Mas como bom santista, sofredor, a gente sempre tem esperança que as coisas melhorem. E vamos torcer, hoje tem jogo hoje, esse vídeo nem é um pré-jogo nem nada, é só um desabafo mesmo, talvez nem saia no dia do jogo, mas tamo aí, é isso, eu queria dividir com vocês. Me fala aí o que vocês acham nos comentários, tá? Curta, comente, compartilha aí o vídeo, vai ajudar bastante a gente, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos, galera. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e tchau!